Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Os irmãos, graças a Deus é bom estar de volta cultuando com os irmãos. E especialmente neste momento especial de pregação da palavra do nosso Deus. Convido a todos que abram as Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Eu lerei todo o relato de 1 a 24, mas hoje nós iremos nos deter dos versos 1 a 7, pela graça do nosso Deus. Então, para que os irmãos aí tenham a visão ampla, né, de toda a cena aqui da queda, leremos o capítulo inteiro. Então, os irmãos acompanhem com atenção. Gênesis 3, 1 a 24. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te dei, que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Meus irmãos, tendo já orado, então prosseguiremos com a pregação da palavra do nosso Deus. Obrigado, meu irmão. Esse ano que vivemos, um ano eleitoral, é um ano que muitos problemas eles começam a surgir. Nós percebemos, inclusive, nessas eleições em que fica muito claro dois lados, né? Pelo menos dois lados, mas realçadamente fica muita divergência entre os dois lados. Nós percebemos muitos problemas de ambos os lados. Aqui a intenção não é fazer apologia a nenhum candidato, mas é fazer a leitura dos dias em que temos vivido. Perceba que de um e de outro lado nós percebemos procedimentos imorais, desonestos. Perceba que de um e de outro lado, e aí eu me refiro também às pessoas que defendem candidato um A ou B ou C, nós percebemos atitudes ácidas para com as pessoas. E nesse ano, então, muitos problemas da sociedade são realçados a fim de que eles sejam resolvidos. Os ânimos se afloram, se alteiam. E é bem possível que rapidamente a nossa mente funcione de uma forma tal que o problema da nossa sociedade ele seja meramente político ou social. Mas qual é de fato o problema do homem? Qual é de fato o problema da nossa nação? Será ser meramente uma nação rica que usa mal os seus recursos? Será ser meramente uma nação que tem muita injustiça social? Qual é o problema real e central da nossa nação? É verdade, meus queridos, que Satanás, ele faz de toda forma para que o homem mire meramente em problemas temporários. E ele se esqueça, é exatamente esse o objetivo de Satanás. O homem se esqueça do seu verdadeiro problema. Assim como ele fez aqui com a mulher, de forma astuta, de forma muito sagaz. E rapidamente nós vemos uma sociedade, por vezes até às vezes brigando, e às vezes elas nem sabem responder por quê. Perdida, sem saber o seu real problema. Esse texto nos fala do real problema do homem, o pecado. Nisso se resume todo o problema da humanidade. Sim, é verdade que precisamos nos envolver, nos preocupar com os necessitados, desejar uma sociedade maior, mas apenas isso não irá resolver o nosso problema. O real problema do ser humano é o pecado. Esse é, de fato, o grande problema. Ora, nós olhamos para tudo o que vimos até agora, nessa narrativa da história da humanidade, e vemos como tudo era muito bom. Como Deus, um perfeito arquiteto, fez todas as coisas. E Ele colocou o homem num paraíso perfeito,
num local agradabilíssimo. Ele criou o homem, criou o jardim, e depois ele colocou o homem nesse jardim, um local de rios maravilhosos, e ali estava o que é melhor de toda a vida, o próprio Deus. Não havia nenhum problema. Mas perceba que o capítulo 3 começa dizendo mais. Mais. E aqui então, toda a narrativa, a trama irá começar a mostrar o complicador verdadeiro então da humanidade. Eis que começou um problema. Ora, nós não sabemos em que momento isso aconteceu, quantas semanas se passaram, não há como nós termos exatidão nisso, embora é bem provável que esse seja aqui logo o 7º dia, quando Deus vem pela viração do dia para ter comunhão com o homem, e eis que ele já havia pecado. Não sabemos exatamente. Nós não sabemos como é que o pecado ele entrou no mundo. Não sabemos como Satanás, que foi criado por Deus, agora está tomado de pecado. E nós não devemos ficar tentando escavar o problema, essas coisas. Calvino era muito firme quanto a isso. Nós não devemos ficar procurando na Escritura aquilo que Deus não deixou claro. Isso será a influência da serpente para que nós percamos o alvo. Ora, meus queridos, nós vimos esse texto, esse relato inicial da queda. E podemos vê-lo em 2 pontos, em 2 partes. Em primeiro lugar, a tentação de Satanás. Esse é o nosso primeiro ponto, que vai aqui dos versos 1 a 5. E em segundo lugar, então, a queda do homem, versos 6 e 7. Volte os seus olhos, então, para o verso número 1. E aqui começamos a ver o primeiro ponto. A primeira parte, a tentação de Satanás, diz o texto, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, nós vimos aqui a serpente, Satanás, através da serpente, colocando dúvida, fazendo essa pergunta e colocando dúvida na mente da mulher. Mas perceba um detalhe, o texto nos diz que a serpente, aqui é quem fala, a serpente que Deus tinha feito, um dos animais selváticos. Não, meus queridos, nós não estamos diante de uma figura de linguagem, nós não estamos diante de uma forma poética de Moisés, inspirado pelo Senhor Deus, falar que Satanás está tentando. Aqui, de fato, havia uma serpente. Este relato ele não é um conto, ele não é uma historinha inventada por homens. Ele é o relato da realidade. A serpente que Deus havia feito está aqui. Uma delas está aqui. É por isso que uma tradução melhor não seria sagaz, mas prudente, porque se Deus fez a serpente, a sagacidade aqui mostra um sentido pecaminoso, mas Deus não fez a serpente pecaminosa, com pecado intrínseco a ela. Então, a serpente mais prudente de todos os animais selváticos que Deus tinha feito. Então, de fato, esta palavra é usada em Provérbios, muitas vezes, por exemplo, Provérbios 12, verso de número 16, a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O homem prudente, e no verso 23 também, o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A serpente, então, é feita prudente, ela era a mais prudente de todos os animais selváticos, a mais cuidadosa de todos os animais selváticos que Deus tinha feito. Mas então, perceba que ela fala. É estranho. Adão e Eva não perceberam que alguma coisa estava errada. Adão havia acabado de nomear todos os animais.
E ele então, depois de nomear todos, ele fica abatido, triste, porque ele percebe que cada animal tinha o seu par, mas ele não tinha o seu par. Não havia ninguém da mesma natureza que Adão. E a linguagem falada faz parte dessa imagem que Deus deu ao homem. Adão sabia que a serpente não falava, nenhum outro animal falava. A mulher também sabia disso, mas eis que eles estão diante da serpente falando. Eles não estranham. Eles não percebem que há alguma coisa estranha e maligna por detrás de tudo isso. Sim, ali havia a serpente que Deus havia criado, mas Satanás estava então se apossando dessa serpente. Eles não perceberam. Uma serpente falando não é uma forma poética de Moisés falar, não é uma historinha inventada, crianças. De fato, a serpente falou. E veja que então Satanás, através dela, coloca a dúvida na palavra de Deus. É assim que Deus diz? Ela começa, nós percebemos depois que não havia dúvida alguma em Satanás. E não é uma pergunta de alguém que está com dúvida, mas é uma pergunta de alguém que quer colocar dúvida no coração do outro. É assim que Deus disse? E Satanás aqui mostra o seu propósito desde o início, de relativizar a palavra de Deus. Ele mostra o seu propósito de sempre questionar aquilo que Deus disse. Será se de fato ele disse? Será se Deus apareceu a homens de locais tão diferentes, anos tão diferentes? Será se ele falou mesmo? Quem viu? Essas dúvidas ainda continuam sendo repetidas por Satanás ainda hoje. Será se a Bíblia é palavra de Deus de fato? Ela não é palavra de homens? Satanás, desde o início, tenta relativizar a palavra de Deus. Esse é o seu propósito. E perceba que então a pergunta ele faz: como é que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Mas na pergunta que Satanás faz, ele já quer esboçar um Deus diante de Adão e Eva. Um Deus que proíbe todas as coisas. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, o Senhor Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas aqui Satanás esboça um Deus que proíbe muitas coisas. E essa é a verdadeira religião. Essa é uma falsa religião. Uma lista de nãos. Você não pode isso, e nem aquilo. Aquilo também não. Essa é uma característica forte da falsa religião. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus combateu diante dos fariseus. Esta mentalidade fechada de que viver para Deus é entender que eu não devo fazer isso e não devo fazer aquilo outro apenas. E um Deus que é mesquinho, um Deus que faz tanta coisa e nos proíbe delas. Não é assim que o Senhor Deus é. Ele é bondoso. Ele é belo, ele fez tudo muito bom. E ele simplesmente no final fez o homem e disse: comam, usufruam, cuidem. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. Mas Satanás estava imbuído de fazer com que os homens caíssem. Aqui vemos então a dúvida que ele coloca no coração da mulher. E isso tem efeito. Ela responde, diz o verso número 2. Respondeu-lhe a mulher. Ora, a mulher não deveria continuar esta conversa. Ela deveria ter percebido todo o cenário muito estranho e maligno. Uma serpente falando e tentando esboçar um Deus que proíbe todas as coisas. Ela não deveria nem ter continuado a conversa. Mas então ela
tenta responder, e na intenção aqui de dizer como Deus é, na intenção de tentar defender a Deus de alguma forma, ela é fisgada pela pergunta da serpente. Essa pergunta que questiona algo tão fundamental, quem Deus é. Ora, quando perguntas são feitas acerca de verdades fundamentais da Escritura, nós devemos perceber a malignidade por trás e nem mesmo continuar debatendo. É verdade que há algum proveito em debates teológicos, mas não há espaço, não há lugar de alguém ter uma posição e o outro ter outra, tratando-se de determinadas doutrinas. Não há espaço para uma outra opinião, tratando-se da historicidade de Gênesis 1 e 2, não. Embora alguns em nosso meio da igreja terminem questionando e trazendo outras formas de enxergar Gênesis 1 e 2, não há espaço. Porque se nós abrirmos espaço, quando é que começou então a ser literal? Em que ponto Gênesis passa a ser literal? Se Gênesis 1 e 2 não é. Não há como definir. E então a serpente já conseguiu a brecha que ela queria. Não há como abrir espaço tratando-se da inerrância das Escrituras. Ela é a palavra de Deus e ponto. E não há o que ficar debatendo acerca disso. Não há como debater acerca, inclusive, da literalidade dos dias. Ora, se os dias não são literais aqui em Gênesis, então os dias hoje não são literais? O dia do Senhor hoje não são 24 horas, mas é conforme cada um pense? Perceba que as coisas começam a ficar embaçadas. Não, eles são como Deus instituiu. A Trindade, Deus é trino e ponto. Ele é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, mas há um só Deus, e nós não podemos debater isso. A salvação é por mérito de Cristo somente, e não por aquilo que nós podemos fazer. E nós poderemos citar outras e outras verdades aqui. Satanás então começa a minar. Ela consegue uma brecha. A mulher não deveria continuar essa conversa. Mas há algum problema na resposta de Eva, da mulher. Ou ela não ouviu direito o que o seu esposo ensinou. Ou então, o seu esposo mesmo já ensinou errado para ela, nós não sabemos. Mas há algum problema nessa resposta da mulher. Não foi isso que Deus disse. Ela diz que Deus disse que do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse isso. O Senhor disse que toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele apenas disse, não comerás. E ela então acrescentou à palavra de Deus. Deus não disse que eles não poderiam tocar. Como eles não tocariam nesta árvore e neste fruto, se eles foram colocados ali para guardar e cultivar o jardim? Deus disse, cuidem. Ele plantou um jardim e disse, cuidem. Havia várias árvores, e uma delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles deveriam cuidar dessa árvore. Imaginem Adão e Eva tendo que ir, podar, cuidar, tratar daquela árvore. E, obviamente, quando eles se aproximassem daquela árvore, eles deveriam ter um coração mais pesado, dizendo, Deus disse, não devemos comer. Mas eles deveriam tocar nela, sim. Deus não proibiu que eles tocassem. Deus proibiu que eles comessem. Esse é o problema. Eles adicionaram leis
aquilo que Deus disse. Eles criaram uma lei para obedecer aquilo que Deus ordenou, eles criaram uma outra lei que Deus não disse. E aqui eis um outro problema da falsa religião: adicionar leis que Deus não adiciona, com o pretexto de zelo para servi-lo. E Paulo combate isso lá em Colossenses 2, 20 a 23, ele disse assim: morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, ele faz aqui uma pergunta: por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A palavra aqui, sensualidade, é corpo. E podemos aqui entender, não tem valor algum contra a carnalidade, contra o pecado. Não tem valor algum. Essa lei que Adão e ou Eva inventaram não tem valor algum. E é exatamente isso que nós vemos no meio da igreja e do evangelicalismo. Leis para tentar barrar o pecado e que termina tendo efeitos tão desastrosos. Satanás, então, consegue entreter Eva e ela já mostra aqui que não conhece a Deus como deveria. Alguma coisa estava errada com o conhecimento que Eva tinha. E ela não somente acrescenta nesta lei de Deus, mas ela também decresce. Perceba, você talvez não tenha percebido, mas no final, Deus disse assim: certamente morrereis. Havia uma palavra muito clara acerca do juízo se eles comessem. Mas perceba que a mulher, ela não falou isso. No verso 3 ela disse: para que não morrais. Ela esqueceu, ela diminuiu a lei. Ela decresceu. E aqui já mostra que o juízo para ela não era algo tão certo. E Satanás percebe isso. Perceba que é exatamente esta ponta que Satanás percebe. No verso 4 diz o texto: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás percebe que o juízo não era algo tão forte para Eva, tão claro para Eva. E é exatamente esta palavra que Satanás usa, dizendo: é certo que não morrereis. E aqui ele conta uma mentira assassina. Sim, toda mentira é assassina. Toda mentira furta alguém da realidade e põe alguém num universo que não é o real, e essa pessoa então ela não vive a realidade, e nesse sentido toda mentira ela é assassina. E é isso que o Senhor Jesus disse acerca de Satanás. Ele disse lá em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é contada aqui nos lábios de Satanás de forma tão simples. Mas foi essa mentira que matou a humanidade. Ele disse: certamente, é certo que não haverá juízo, mas a vida está em conhecer aquele que é a verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a mentira de Satanás matou o ser humano, Cristo, que é a verdade, ele então dá a vida. Ele de fato traz o ser humano para aquilo que é a realidade de fato.
para que ele conheça o verdadeiro Deus, a verdadeira realidade, a verdadeira criação, para que tudo existe. E então o homem vive diante desta verdade. Cristo é muito maior do que essa serpente. Ora, nós percebemos que Satanás então acusa com essa mentira Deus de ser egoísta. Perceba a fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, a serpente está dizendo, Deus sabe. Ele sabe que se vocês conhecerem o sabor desse fruto, vocês vão ser igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele. Ele deu muitas coisas a vocês, mas isso aqui ele não deu, porque ele não quer um concorrente. Ele quer que vocês saibam menos do que ele, para poder dominar vocês. Essa é a mentira que a serpente está contando. Perceba como ela esboça um Deus egoísta. Deus diz ao homem que não peque, com medo de que o homem se torne como ele. Isso é ridículo. Isso é ridículo porque há uma distância infinita entre Deus e a criatura. Nunca o homem se tornaria como Deus. Ele é infinito, eterno, imutável, em todos os seus atributos. Mas foi assim que Satanás conseguiu convencer o homem e a mulher. Aqui está toda a tentação. Toda a sagacidade, sim, de Satanás. E agora nós vemos em segundo lugar a queda do homem. Se em primeiro lugar nós vimos a tentação de Satanás, agora eis a queda do homem, versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos aqui, nessa segunda parte da queda, o pecado do homem. Qual foi então o pensamento e a atitude errada deles? Não foi pensar que a árvore era boa para comer. Deus fez tudo de fato bom. Certamente, então, aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não daria nenhuma desinteria em Adão e Eva, não causaria nenhuma enfermidade. Ele era bom, porque Deus disse que tudo era tudo muito bom. Não, o problema não era que aquele fruto não era bom para se comer, ele era. Ele era saudável. O problema não era que era agradável aos olhos. Deus fez tudo muito belo. Certamente aquele fruto, que nós não sabemos se era uma maçã ou não, aquele fruto era bonito, porque Deus fez. O problema foi que a mulher olhou e entendeu que aquilo era desejável para dar entendimento. Ela pensou, eu vou ser mais sábia. Eu vou agora conhecer aquilo que eu não sei. Existe alguma coisa, eu preciso conhecer isso. Mas Deus não havia dado a eles a imagem. E nós vimos que essa imagem implica que eles conheceriam perfeitamente a Deus. Eles tinham um conhecimento perfeito. Eles eram os príncipes de toda a terra. Eles iriam poder tratar de toda a criação e dominar todos os animais, tratar de todas as ervas. Eles conheciam muito. O problema deles era conhecimento. Deus havia dado pouco conhecimento. Não, mas eles teimaram. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, não comerás. E diz o texto que ela tomou do fruto e comeu.
ela tinha ouvido que ela não deveria comer. Deus disse que não deveria comer, mas ela comeu. Ela desobedeceu. Não somente isso, ela deu ao seu marido. Qual é o problema aqui? Por que que o homem feito bom resolve desobedecer a Deus? Não havia como ele, não é como hoje que temos o pecado em nós e somos tentados. Não havia velho homem. Por que que então ele comeu? O problema estava em Deus, que colocou aquela árvore ali, se não deveriam comer. É em Deus que está o pecado. É nele então, porque então ele é soberano. E ele poderia ter evitado isso. É nele que está o pecado? Não. O pecado está tão somente no ventre do homem e da mulher. Porque eles foram feitos livres. Eles de fato tinham um verdadeiro livre-arbítrio. Tão somente eles. Porque eles poderiam de fato obedecer toda a lei de Deus, como não poderiam, eles foram criados assim, e eles resolvem desobedecer. O pecado está neles. E tendo todo esse cuidado, Tiago, inspirado pelo Senhor, lá no capítulo 1, verso 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Essa cobiça já estava ali, então, no coração deles. Nós não sabemos em que momento, mas se eles então tomam desse fruto, já havia cobiça, o pecado já havia entrado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, é como gestar um bebê. Ela concebe e então dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E Tiago diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Não pensem nem por um segundo que o problema está em Deus. Ele é perfeito, Ele é o Pai das luzes. Não há treva alguma nele. O pecado estava em Adão e Eva. O pecado estava em Adão e em sua mulher. E talvez você pergunte, mas por que falar em Adão? Por que falar no homem, se o texto está falando que a mulher conversava com a serpente? O texto diz que ela então tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ele estava ali do lado o tempo todo. Ele viu quando Satanás veio através da serpente e começou a conversar com sua esposa. E começou a questionar aquilo que Deus disse. E distorceu a palavra. E mostrou um Deus egoísta. E tudo isso ele falou à sua esposa. E o que Adão fez? Nada. O problema está exatamente aí. Ele não fez nada. Ele estava o tempo todo ali do lado. Ele toma do fruto e coma. A ordem está invertida. Era ele quem deveria liderar, não para o pecado, mas para a obediência. Mas ele deixa sua mulher liderar, conversar com a serpente, tomar do fruto e dar a seu esposo. Ele deixa ela completamente desprotegida, quando ele deveria protegê-la. Este é o pecado do homem. Este é o maior problema do ser humano. Este é se exaltar contra Deus. Quando Deus diz não coma, ele toma e come. E obviamente isso tem uma consequência.
Aqui está em último lugar a consequência no verso número 7. Abriram-se então ambos os olhos de ambos. Os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado tem consequências. Apesar de na tentação e na conversa com a serpente, ela ocultar que essa atitude teria uma consequência, todo pecado tem consequência. E então os olhos deles se abrem. Eles agora podem conhecer tanto aquilo que eles não conheciam. Eles agora são conhecedores do bem e do mal. E diz o texto que eles percebem, eles conhecem, é o texto, a palavra aqui do original. Eles conhecem que estavam nus. Mas eles estavam nus antes. Nós vimos isso. E diz o texto que eles não se envergonhavam. Agora eles conhecem a vergonha. Eis o grande conhecimento do pecado. Eis o grande bônus de pecar contra Deus. Eis o grande prêmio que o homem tem, a vergonha. Ele percebe que está nu. E ele morre. Nós vamos ver como ele foge de Deus. Isso já mostra que ele tinha morrido. Ele não estava mais em plena comunhão com Deus. Ele morre. A palavra de Deus é certa. Lá depois Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência. A morte, o afastamento de Deus, da sua bendita comunhão. Mas não somente a morte, a vergonha. Agora ele sabe que caiu. Agora ele sabe que algo mudou. Ele sabe que tem que se voltar agora. Ele sabe que fez algo de errado, mas ele agora tem orgulho. Ele não vai voltar por si mesmo. Ele fica envergonhado. Ele sabe que não é mais benquisto por Deus. Ele fica agora envergonhado. A vergonha do pecado é terrível. Essa é a consequência, é uma outra consequência do pecado. A morte e a vergonha são consequências do pecado. E aqui nós vemos nesta queda tanto o pecado quanto a sua consequência. Eis aqui então a narrativa do verdadeiro problema do homem. Em primeiro lugar, ele foi tentado pela serpente. E em segundo lugar, então, ele cai. Ele peca contra Deus e ele sofre as consequências. Quais aplicações nós podemos trazer para as nossas vidas diante desse texto tão conhecido, que certamente todos vocês já ouviram falar? Em primeiro lugar, é natural a ânsia de conhecer mais. Deus colocou isso no ser humano. É natural nós desejarmos conhecer mais. O Senhor Jesus disse, e a vida eterna é esta, João 17, verso 3, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna começa conhecendo a Deus, e até o final, pela eternidade, será conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo, porque Ele é infinito. Esta é a vida eterna. Talvez alguém ache chato, mas nós que somos crentes e filhos de Deus, sabemos a maravilha que é conhecer cada dia mais um pouco. Embora sejamos tão limitados por causa do nosso pecado, nossas distrações, nossas preguiças, mas quando eis que o Espírito opera em nosso coração e nós conhecemos mais de Deus, que bênção! Será assim na eternidade. Conhecer e conhecer e conhecer. O problema está em querer ser como Ele. O problema está em conhecer tal qual Ele é. Na mesma medida.
O problema está em substituí-lo por si mesmo. Como está a sua fome de conhecer a Deus? Como você veio hoje aqui? Você sabia que hoje, que estava chegando o domingo, quando a semana estava acabando, o seu estômago espiritual começou a fazer aquele barulho, desejando que logo chegue a refeição bendita que Deus tem preparado para nós? Ou você simplesmente acordou como mais um domingo e veio? Você tem tido fome de Deus? Desejo de conhecê-lo mais? Por que você conhece mais a Ele? Por que você lê livros? Por que você ouve sermões? O que você faz com esse conhecimento? Você quer ser reconhecido pelas pessoas? Você quer entrar nas conversas e mostrar que sabe? Cuidado, você está tentando se colocar no lugar dele. Ele, somente ele, é o centro das atenções. Nenhum ministro, nenhum oficial da igreja, nenhum irmão que sabe mais a Bíblia. Ele somente. Não significa, irmãos, que nós não devamos conversar sobre a Escritura. Claro que devemos. Mas a questão está na intenção do coração, em conhecer a Ele. Em segundo lugar, como você vê a Deus. Quando você olha para os seus mandamentos, você o enxerga como um Deus mesquinho? Que te proíbe tantas e tantas e tantas coisas e você não fica com nada? Você não pode fazer nada? A sua lei é boa para você? É como Davi diz, de fato? Ela é preciosa, ela é remédio para você? Ela é luz para os seus pés? Você tem visto a Deus como mesquinho? Crianças, não pensem que seus pais são mesquinhos quando dizem não para vocês. Quando dizem não, vocês não vão tocar naquilo, vocês não vão pegar aquilo, vocês não podem fazer aquilo outro. Não pense nos seus corações que então o seu pai ou a sua mãe é um carrasco, que então compra várias coisas na casa e te manda ficar sentado só olhando para ela, mas você não pode pegar. Porque à medida que você vê assim o seu pai e a sua mãe, essa será a visão que você tem do Senhor, porque eles são representantes de Deus na sua vida. Eles são bons com vocês. Eles estão sabendo do pecado que há no coração de vocês e é por isso que eles se proíbem. Em último lugar, maridos, vocês têm protegido as suas esposas? Nós vivemos num mundo tão cheio de ideologias antibíblicas. Maridos, vocês têm se instruído para que vocês protejam o coração de suas esposas e não façam como Adão, que viu a sua mulher conversando com Satanás e não fez nada. Essa é a reclamação de algumas esposas: o meu marido não faz nada. É bem verdade que em problemas conjugais, geralmente os dois estão errados. Mas é bem verdade que aquele marido que não faz nada, ele está pecando muito e se assemelhando a Adão. Maridos, vocês devem instruir suas esposas. Vocês devem protegê-la contra os pecados delas. Vocês então precisam conhecer, conversar com elas. Vocês precisam proteger também os seus filhos. Vocês são os sacerdotes do lar de vocês.
Não fujam disso. Não façam, não sejam preguiçosos nisso. Mas olhem para o teu bendito noivo, que não para de trabalhar e não para de instruir o Senhor Jesus. Toda semana Ele nos instrui pela pregação. E cada vez que abrimos a Escritura, Ele também nos instrui. Ele é o bendito sacerdote que ora por nós, intercede por nós. Ele é o bendito profeta que tem nos lábios a palavra do Senhor. Então, aprenda com Cristo. É certo que nem todos os homens são chamados ao oficialato, mas todos os homens são chamados a protegerem suas esposas e seus filhos com a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, aqui está todo o desastre da humanidade. Aqui está o problema da humanidade. Não meramente social ou político, ou seja lá qual for. Aqui está o homem foi tentado e ele fez aquilo que não deveria. Mas existia um outro homem que foi tentado também. E ele estava num jardim. Abra sua palavra em João 18. João, Evangelho segundo João, capítulo 18. Diz o texto: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. E foi exatamente ali. O apóstolo João, ele não relata, mas foi exatamente ali que o Senhor Jesus, ele disse aos discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. E foi ali que ele se ajoelhou e orou, tentado, sim, por Satanás, a desistir de morrer por nós. E essa tentação foi tão ingente, essa tentação foi tão pesada, tão forte, que ele suou sangue. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Ele obedeceu o propósito que Deus tinha colocado ele para fazer. Ele foi e morreu pela sua noiva, pela igreja. Ele foi tentado por Satanás no deserto. E não tinha muita abundância. No deserto não tem fartura. Não foi como Adão, que estava no paraíso, cheio, rodeado de tantas e tantas coisas. Ele foi tentado no deserto. Mas ele venceu Satanás. Lá em Mateus 4. Ora, meus irmãos, eu quero terminar esse sermão pedindo que você abra lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Você pode ler em casa do verso 12 a 21. E é um relato maravilhoso de como mostra o segundo Adão. Mas eu lerei a partir do verso número 17, diz o texto: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, ali abundou o pecado. Ainda continua abundando o pecado hoje, porque o homem é o mesmo pecador. Mas onde abunda o pecado, pode abundar ou superabundar a graça. Pode superabundar a graça de Deus, que faz com que vejamos Ele não como um Deus egoísta, mas como um Deus tão misericordioso e bom, como um Deus assaz benigno, como um Deus que, na verdade, Ele não nos dá tudo mesmo, mas Ele não nos dá tudo que nós merecemos da sua punição. Superabunda a graça, como um pai que põe seus filhos no colo, como um pai que atrai os seus filhos para si e quer falar com ele. Superabunda a graça, com várias e várias promessas que ele tem na sua palavra. Ora, meus irmãos, graças a Deus, como Paulo fala em Romanos 7, por Cristo Jesus. Sim, toda a humanidade caiu em grande desgraça, mas o Senhor proveu salvação através de Jesus Cristo. Você que está aqui hoje e não faz parte da igreja, ou porventura até mesmo faça, você crê nessa salvação? Confie nele e tudo estará resolvido. Sim, os seus problemas financeiros provavelmente continuarão. Saúde também. Mas tudo estará resolvido. Porque nós temos a salvação e estamos guardados nele. Que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.